Partido Comunista do Brasil foi criado em 1922 por um grupo de 9 pessoas, entre as quais Astrogildo Pereira e mais alguns outros, cujo nome no momento eu não me recordo. Mas Astrogildo foi, na verdade, uma das figuras mais importantes na fundação do Partido Comunista. Na época, se reuniu essas 9 pessoas, representando 73 comunistas no Brasil inteiro. O país total tinha 73 pessoas que se diziam socialistas. E essas 9 pessoas se reuniram e fundaram o Partido Comunista. É interessante frisar que a maioria dos elementos do Partido Comunista, nesse momento, provinha do movimento do anarco-sindicalismo. Na verdade, até 1917, não existia, não se falava em socialista ou comunista no Brasil. Quem tinha uma determinada força, importância no movimento socialista e trabalhista eram os anarquistas. Inclusive Astrogildo Pereira e os demais, ao fundar o partido, um pouco antes, eles abandonaram o anarquismo. E assim foi fundado o partido em 1922. Não tinha, evidentemente, que era um fato importante, os elementos que realizavam isso eram extremamente idealista, acreditava num sistema político menos problemático, com mais igualdade, fraternidade, esse sonho que sempre existiu na humanidade. É interessante, não vou entrar em detalhe, mesmo porque não estou lembrando muitos nomes desses fundadores, que eram pessoas extraordinárias, né? Que vinha desde antes, militando no movimento anarquista. E eles passaram do anarquismo para o comunismo após a Revolução Russa, em outubro de 1917, quando os bolcheviques assumiram o poder. Foi a partir daí que houve essa mudança de alguns elementos do movimento anarquista para o movimento comunista. É interessante notar que era um partido fraco e ele surgiu em razão, primeiro, da Revolução Russa e também dada a influência, me parece, de alguns partidos que já existiam em Montevidéu e na Argentina, já existia partidos comunistas, ou um início de organização comunista. Então, em síntese, esse é de onde quando surgiu o Partido Comunista do Brasil. Evidentemente que ele não tinha expressão nenhuma, mesmo porque o país também era um país muito atrasado. Naquela época, apenas algumas décadas atrás, começava o desenvolvimento capitalista mais evolutivo no país. Então, esse foi o primeiro detalhe. Eu vou apenas assinalar aqui, e ainda eu estou pretendendo fazer um estudo a respeito. É interessante notar que dos 9 elementos que formaram o Partido Comunista em 22, em 1932, inclusive Astrogildo Pereira, que era um dos elementos mais conhecidos e mais ativos do grupo, estavam todos fora do partido, inclusive expulsos do Partido Comunista. Eu estou falando isso apenas como um detalhe a ser
a ser estudado, a ser pesquisado, os fundamentos, as razões, etc. Eu falo isso porque, na verdade, sobre o que foi bom, o que é interessante do Partido Comunista já está mais dito e falado. Muita gente já escreveu muita coisa. Também não falo isso no sentido vamos dizer assim, no sentido do anticomunismo, não. Falo no sentido de que, e isso depois ficou provado também posteriormente, em relação a muitos elementos do partido. A maioria dos elementos do partido que exerceu cargos importantes a partir da Secretaria-Geral do Partido Comunista, todos eles acabaram, até 1935, afastados e expulsos do partido. É um fenômeno, é uma coisa a ser examinada. E o próprio Luiz Carlos Prestes, sobre o qual vou falar agora, ele foi o secretário-geral do Partido Comunista que ficou mais tempo na Secretaria-Geral do Partido Comunista. Porque, sem dúvida nenhuma, na história do Partido Comunista no Brasil, Prestes foi a figura mais importante. O Prestes formou-se na Academia de Oficiais do Exército. Ele saiu como capitão. Em 1924, ele trabalhava no Rio Grande do Sul, comandando um regimento do Exército na construção de estradas de ferro, porque ele formou-se como engenheiro. E nesse mesmo ano, em 1924, houve um movimento tenentista em São Paulo, que tomou o governo de São Paulo durante um ou 2 dias. Esse movimento, derrotado os comandantes desse movimento, e Prestes, quando aconteceu o levante em São Paulo, ele também se levantou em Santa Maria, onde ele se encontrava, com o contingente que ele comandava, e marchou para São Paulo. Como a Revolução fracassou em São Paulo, os comandantes da tentativa revolucionária resolveram se reunir no Rio Grande do Sul e lá decidiram formar uma coluna revolucionária armada que percorresse o Brasil tentando levantar a população contra o governo central da Presidência da República, que era na época o Arthur Bernardes, se não me engano. Aqui eu tenho que fazer um pequeno detalhe para dar uma explicação. Na década de 20, não existiam os governos centrais, governo federal, se apoiava nos governos estaduais, que eram inteiramente governos antipopulares, autoritários, e que, por sua vez, se apoiava... É muito chato. Desculpe. Desculpe. Não, chega. Chega, agora eu estou trabalhando, tá? Não, vai. Que isso? Então, preciso fazer uma explicação seguinte. Nessa década de 20, ficou muito conhecido um movimento que se denominou-se movimento tenentista. Era o único movimento, na verdade, quer dizer, tenentista já está indicando que se tratava de militares, né? Então, a única resistência que começou a existir ao governo central naquela época é a falta de liberdade, eleições fraudadas, etc. Alguns fatos interessantes em relação ao tenentismo. Na verdade, eram sonhadores, idealistas,
que pretendia modificar o mundo através de um grupo armado, etc. Em 1922, um grupo armado que partiu de um quartel lá para assaltar o forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Eram 17 oficiais do Exército. Eles saíram de manhã, de madrugada, 6 horas da manhã, com o objetivo de assaltar o forte de Copacabana e, com o forte de Copacabana na mão, dominar o Rio de Janeiro, bombardear o Palácio do Governo e assumir o governo do Rio de Janeiro. Nessa caminhada pela praia, eles encontraram, isso conta a história, né? Não sei se é verdadeira, quer dizer, vinha um boêmio, que vinha da Boemia e perguntou: "Ué, onde vocês vão?" Aí eles responderam: "Vamos morrer pelo Brasil." Aí ele falou: "Então também vou." E lá se foi. O fato é que antes de chegar no forte, houve uma grande resistência das tropas legalistas, e aí, na verdade, dessa tentativa, resultou apenas 3 ou 4 pessoas vivas. Esse foi o primeiro movimento chamado tenentista, que foi o de Forte Copacabana. Depois esse muito mais forte, que foi em 24, um levante na capital de São Paulo, onde eles tomaram o poder, o governo de São Paulo teve que fugir, o secretário de Segurança Pública. Eles dominaram São Paulo durante uns 2 dias. Então, São Paulo foi bombardeada pelas tropas do governo. Aí, derrotadas, eles saíram, como eu já falei, para se encontrar com as tropas de Prestes no Rio Grande do Sul. E aí decidiram, diante da impossibilidade de enfrentar o governo frontalmente, decidiram formar uma coluna revolucionária armada que andasse pelo Brasil tentando levantar as populações do interior contra o governo. E aí, quem assumiu o posto de comandante dessa coluna foi concedida a Luiz Carlos Prestes. Durante o ano de 24, 25 e 26, Prestes percorreu com essa tropa, né, em 11 estados, percorreu, segundo se consta, 25 mil quilômetros pelo interior do país. Afinal de contas, sem possibilidade de criar uma tropa capaz de confrontar o governo, e já também praticamente derrotada, entrou com o que restava da coluna, que era 600 pessoas, entrou na Bolívia, em 1927, começo de 1927. Disso resultou que Prestes adquiriu uma importância política muito grande no país naquela época, né? Devido justamente à sua posição de chefe comandante dessa coluna, que foi muito conhecida, propagada e tal. Daí surgiu o prestígio de Prestes. Bom, Prestes, eu vou falar muito rapidamente. A partir daí, o Partido Comunista, já em 1927, procurou entrar em contato com Prestes para, vamos dizer, recrutá-lo para o Partido Comunista. Isso nos primeiros momentos. E o próprio Astrogildo Pereira, que eu já citei, foi encontrar Prestes na Bolívia, levou alguns documentos e alguns poucos livros sobre o comunismo, e foi convidar Prestes a entrar no partido. Ele se recusou, dizendo que primeiro gostaria de conhecer a questão primeiro, etc, etc. Mas se recusou a entrar no partido. Prestes ficou na Bolívia mais alguns anos trabalhando com o que restou da tropa dele,
trabalhando, construindo estradas, estrada de rodagem, etc. E, na medida do possível, mandando de volta os seus correligionários. Os oficiais, evidentemente, o governo, na época, logo depois, anistiou os praça, mas os oficiais continuaram e prestam, inclusive, tido como desertores, etc. Bom, rapidamente, devo dizer o seguinte, que Prestes, posteriormente, foi para a Argentina, elementos ligados à Internacional Socialista se aproximaram de Prestes e ele pediu para ir para a União Soviética, concederam isso. Naturalmente, estava interessado também, tratava-se de uma grande liderança no Brasil, e ele foi para a União Soviética. Então, em linhas gerais, depois, ele foi em 1932, me parece, em 1935 ele já voltou, na verdade, com a intenção devidamente clara e com conhecimento da Internacional Comunista e com o apoio dela, mesmo porque quando Prestes voltou para o Brasil, em 1935, já com todo o aparato no sentido de deflagrar o movimento revolucionário contra o governo, o partido, naquela época, era muito insignificante, mas as informações que se tinha eram muito exageradas sobre as possibilidades de uma revolução contra o Getúlio. Essa coisa que sempre existiu no partido, esses exageros, esses otimismos, essas informações altamente, às vezes, positivistas e ilusórias em relação à realidade. Mas o fato é que Prestes regressou, já inclusive com apoio da Internacional Comunista, evidentemente da União Soviética, do Partido Comunista Soviético, e para cá já havia mandado por vários meios militantes comunistas de outros países, mas que era ligado à Internacional Comunista, para ajudar na realização da Revolução de 1935. O fato é que a Revolução foi, os primeiros momentos foram desencadeados, não existia apoio popular nenhum, não existia importância nenhuma revolucionária no movimento popular, se acreditava, na verdade, apenas na força do que o partido poderia ter de importante nas Forças Armadas. O fato é que se desencadeou em Natal, durou uns 2 ou 3 dias na capital, e depois em Pernambuco, em Recife, que durou um dia no máximo. Afinal de contas, no Rio de Janeiro, o que foi tentado foi sufocado, e o fracasso foi absoluto e total. Um dos erros mais graves que se poderá atribuir a um líder, quer dizer, seria quem? Justamente Prestes, né? E que resultou em prejuízos extraordinários, tanto para os comunistas em geral, mas também para a democracia, para os movimentos sociais que existiam no Brasil, porque a partir da derrota da tentativa armada, o governo Getúlio Vargas encadeou um movimento de repressão dos mais violentos, que acabou desarticulando totalmente, prendeu todo mundo, acabou Prestes preso também. Como se sabe, quando ele voltou acompanhado de um elemento do Partido Comunista importante, que é a Olga Benário. Olga Benário era um quadro importante
das Forças Armadas da União Soviética, experiente, bem treinada, e foi por isso que ela foi escolhida para acompanhar Prestes. Estou falando nessas linhas gerais para dizer as atividades do partido, mas as mais importantes e as mais equivocadas, que foi essa. Geralmente, na história do partido, se procura salientar aquilo que foi de mais importante, que resultou em alguma coisa, e geralmente se esquecendo daquilo que foi os maiores equívocos e erros. O que tudo indica, na minha opinião, Prestes foi um revolucionário até o momento em que ele entrou para o movimento comunista. A partir daí, talvez pela sua própria característica pessoal, vamos dizer assim, porque de formação militar, ele, na verdade, passou a ser um comandado pelo movimento comunista internacional. Alguma coisa é preciso dizer sobre Prestes nesse período de 1920, de 1922 a 30, década de 20, né? Que se refere ao tenentismo. O que ocorre? Nesse período, o tenentismo, apesar de ter sofrido essas derrotas, ele constituía uma força de oposição forte ao governo central. Porque, de qualquer maneira, nas Forças Armadas, embora eles não fossem de grau superior, os tenentes desenvolviam um papel muito importante nas Forças Armadas. E foi baseado nesse movimento tenentista que Getúlio Vargas, que então na época era governador do Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas resolveu realizar um movimento armado para assumir o poder. O que se passou chamou-se Revolução de 30. Prestes foi convidado por Getúlio, né, e pelos seus ex-companheiros de coluna para ser o comandante em chefe da Revolução de 30. Penso eu, que esse foi o primeiro grande erro político de Prestes. Prestes se negou, depois de várias conversações, se negou a participar da Revolução de 30. Quer dizer, vamos dizer assim, vamos dizer como se diz popularmente, o cavalo estava passando arriado e ele se negou a montar. Com esse fato, ele se isolou do movimento tenentista, que o movimento tenentista apoiou o movimento getulista, e acabou vitorioso, e Prestes ficou isolado, tanto dos seus ex-companheiros da coluna, como da política no Brasil. Foi daí que ele foi para a União Soviética. Eu estou falando isso apenas para salientar esse fato, que é muito importante. Prestes perdeu a oportunidade, justamente porque já tinha se voltado para as ideias do comunismo, em razão do fato de que ele julgava que a Revolução de 30 não tinha a menor significação, era uma revolução que não ia mudar nada. O que não foi verdadeiro, como ficou demonstrado na história. Bom, eu estou falando aqui como se eu fosse um crítico do Partido Comunista. Realmente, quer dizer, mas não é esse o meu interesse, não. Só apenas querendo dizer aqueles detalhes do que, na minha opinião, que já é muito conhecido, muito escrito, muito já se falou a respeito de toda essa história. Só que, na minha opinião, ainda muita coisa precisa ser melhor discutida, melhor entendida a respeito do relacionamento do Partido Comunista, desde o seu surgimento até as crises do Partido Comunista, né? Do seu profundo, vamos dizer assim, o partido, na verdade, se tornou um instrumento
da política da União Soviética. Se analisar por vários aspectos os vários movimentos que houve no Brasil, inclusive a Revolução de 1935, se vê claramente essa inteira submissão à política soviética. Penso que esse foi um dos grandes problemas do Partido Comunista e, particularmente, de Prestes.